Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos de pauta sugerida por um dos nossos mecenas. Hoje é dia de falar do Sistema B. O que é isso? Como se encaixa nas cervejarias e muito mais. Para nos ajudar a entender tudo sobre o Sistema B, estamos com o Rodrigo Gaspar, diretor de desenvolvimento de negócios do Sistema B no Brasil. Mas antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Cervejaria Narcose, Cerveja da Casa, Cervejaria Ussá e Viveiro Van de Bergen. Agora sim, Rodrigo, dá um alô pra galera, por favor. Que isso, não dá pra chegar com a voz xoxa, porque com a apresentação dessa a gente até se levanta da cadeira, né? Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, Lud, não dá nem pra chamar de Ludmilla, por toda a espontaneidade e acolhida, né? Nesse lugar aqui hoje que a gente pode falar sobre o que é o Sistema B, falar sobre o que é essa talvez nova forma de levar os negócios, de gerir os negócios, de produzir cerveja, porque tem sim empresa B aqui no Brasil que produz cerveja. E hoje eu venho representando o Sistema B Brasil, então eu lidero a área de desenvolvimento de negócios do Sistema B Brasil. E a gente tem aí um time de quase 20 pessoas espalhadas por 4 regiões do Brasil. Então, para quem não conhece, depois coloca aí no Google, sistemabebrasil.org e com certeza com uma pesquisa boa, escutando esse podcast e tomando uma boa breja, você vai mudar a sua vida. Não tenham dúvidas disso. Que ótimo, bem-vindo! E eu sou o Leandro, mas vocês hoje podem me chamar do idealista incansável. Faz parte. E aí, vamos lá. A gente, Rodrigo, costuma bater esse papo bebendo uma cervejinha. E eu queria saber se você vai beber alguma coisa. Não tem problema se estiver na água, no vinho, que você está falando ali no pré-papo e tal. A gente não julga. Eu vou beber uma tacinha de vinho enquanto a gente bate esse papo. Tá vindo pra mim aqui agora já. Ótimo. E você, Lúcio, o que você tá bebendo aí? Então, eu peguei hoje uma cerveja de uma cervejaria que a gente já conversou aqui, que foi o primeiro dueto cervejeiro que a gente fez, que foi entre a Cevaderia e a Babel Cervejaria, com o Humberto Froles. Eu tô aqui com a Summer Stout deles. Então, que eles queriam fazer uma brincadeira, que é a Irish Dry Stout, né? Mais leve, como se fosse uma Guinness brasileira. Vamos ouvir o barulhinho, vamos ouvir. Será que dá pra fazer outro barulhinho, Leandro? Coisa linda. Tem trequinho dentro, igual a Guinness? Não tem trequinho dentro, não tem trequinho dentro. E você, idealista incansável, o que você tá bebendo aí? A gente tá gravando em outubro, né? Nossos ouvintes vão ouvir isso aqui agora em novembro, mas a gente tá gravando em outubro. E aí eu não vou deixar passar e eu tô bebendo a Oktoberfest da Prússia Beer. Isso aí. É isso. Isso aí, muito bem. Aqui o somzinho dela. Boa, ó o barulho. As pessoas ficam achando que isso é defeito especial, mas não é verdade. Eu tô vendo o vídeo aqui, eu tô vendo a cor. Exatamente. A Stout ali, só porque é brasileira, é mais bonita que a Guinness. É isso aí. Bom, pessoal, você curte o conteúdo que a gente cria por aqui? Vire um mecenas do Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. E tá numa fase que não tá podendo apoiar com grana agora? Não tem problema. Compartilhe esse episódio com um amigo que curte cerveja ou que esteja interessado em outras maneiras de pensar o seu negócio, já que o tema hoje é Sistema B. Faça uma avaliação nossa na sua plataforma preferida, 5 estrelinhas do Spotify ou mesmo 5 estrelinhas e mais comentário no Apple Podcast ajudam muito na distribuição do Surra de Lúpulo. Ajuda nós. Isso aí.
Vamos lá, Lud, vou começando aqui, né? Vai. Bora. Rodrigo, a gente já tinha começado o papo um pouco, você já tinha feito uma pré-apresentação ali antes da gente iniciar de fato, mas apresente-se agora para os nossos ouvintes e depois já nos explique de forma geral do que se trata o Sistema B. Legal, obrigado mais uma vez. Eu, Rodrigo Gaspar, sou um engenheiro aí que foi pro lado da sociologia e depois pro impacto, então saí das exatas para humanas com uma trajetória de vida muito, muito diversa, que com certeza me fez experimentar muitos gostos e muitas cervejas também até aqui, para estar nesse lugar de fala, né, como Sistema B Brasil, como diretor de desenvolvimento de negócios. E o Sistema B Brasil, ele é uma organização que tem o objetivo de mudar a forma como os negócios se comportam diante do cenário econômico que a gente vive na atualidade. O Sistema B, ele foi criado ali em 2006 como B-Lab. Então, se você for para algum lugar fora do Brasil e ver lá B-Lab, além da América Latina, que é toda Sistema B, você vai ver assim, mas qual é a diferença B-Lab e Sistema B? O Sistema B veio para cá em 2011 na América Latina e aí pelos fundadores que olharam para a América Latina como algo que poderia ter um efeito de transformação mais sistêmico, ele veio como Sistema B. Mas fora do Brasil, fora da América Latina, é tudo B-Lab. Vocês podem até, inclusive, topar com a cerveja fora do Brasil e olhar ali se tem um Bzinho, que vai estar escrito assim, B Corporation, B-Lab. Legal. E aí, o Sistema B, que a gente está falando aqui do nosso recorte de América Latina, ele tem esse grande desafio de, através de uma ferramenta que a gente chama da BIA, mostrar para as empresas que elas podem olhar para outros aspectos que não são só os financeiros, para gerar um impacto social ou ambiental no que ela faz. Mas como assim, Rodrigo? Como que pode gerar um impacto social ou ambiental? É olhar, talvez vocês já devem ter escutado aí essa sigla ESG, Sim. que vem depois aí da sustentabilidade. É como que a empresa ela pode olhar para a parte de governança, para a parte social, para a parte do meio ambiente e, por exemplo, uma cervejaria que tem ali um recurso que ela obtém, que vem ou da agricultura ou de nascentes, né, a água que ela... E como que ela lida com o impacto que ela vai acabar gerando com o recebimento dessa matéria-prima. Então, nós hoje trazemos uma série de ferramentas para que não só esse olhar da natureza, mas também do social, coloque a empresa em um outro lugar, coloque a empresa com uma outra perspectiva para que ela entenda que mesmo sendo uma empresa que não tem nenhum funcionário na folha de pagamento, ela pode gerar um impacto social ou ambiental dentro do que ela está fazendo. Muito legal. Perfeito. E eu acho que você falou um pouco da sigla ESG, né, que está sendo muito falada nesse momento. Eu acho que é a fase, a hora da gente começar a dar atenção para isso. Não é a fase, nem a hora, não passou da hora da gente dar atenção para isso, né? E é legal a gente estar podendo trazer esse assunto aqui tão atual, tão corporativo, sobretudo a gente que quer ajudar o mercado cervejeiro a se profissionalizar ainda mais. Mas, enfim. Do nosso conhecimento, existem 2 cervejarias no Brasil com a certificação B. Uma delas é a Cervejaria Praia, carioca, cigana, e a gente já falou com um dos sócios, que é o Marcos Sifu, que é o criador da icônica receita da Witbier deles. A gente falou com ele no episódio 48. Além deles, do nosso conhecimento, tem também a Cervejaria Masterpiece de Niterói, que possui uma fábrica própria, ou seja, é um outro modelo de negócio. A gente falou com a Ingrid Matos, cervejeira multipremiada e responsável por toda a produção da Masterpiece no episódio 98. Então, assim, até, Rodrigo, se eu tiver faltando informação aqui, por favor, me complemente. A gente queria entender quais são as diferenças e semelhanças entre as 2 cervejarias B do Brasil, porque a gente já falou, uma é cigana, ou seja, não tem fábrica, produz em vários lugares, e a outra tem a fábrica própria. Tem mais uma cervejaria que se certificou tem pouco tempo, que é a Cervejaria Fio. Que legal! É lá do Rio Grande do Sul. Ela tem uma produção que coloca toda uma integração entre a colheita do lúpulo, entre o plantio, entre algumas outras matérias-primas que são todas produzidas ali por eles mesmos. E também tem uma parte muito curiosa para quem depois entrar no site da Cervejaria Fio, dos bichos da fazenda, como eles integram a produção da cerveja a todo esse ambiente ali que eles criaram. Então tem sim
a Cervejaria Praia, que foi a primeira cerveja a ser certificada no Brasil. Legal. Maneiro. A gente tem a Masterpiece, então a gente tem aí 2 dessas 3 que estão no estado do Rio de Janeiro, então com essa vanguarda aí, o estado do Rio de Janeiro se aproximando muito fortemente, é a Masterpiece do Rio Grande do Sul. E aí, quando você traz de semelhanças entre essas cervejarias, tem uma questão muito significativa de proximidade que elas têm, que foi o olhar para o impacto ambiental que elas podem ter a partir das matérias-primas, que eles olham, que eles rastreiam, que eles buscam melhores fornecedores, e também o cuidado com a força de trabalho, que mesmo sendo uma cervejaria cigana ou uma cervejaria com produção própria, eles trouxeram boas práticas muito relevantes para que a operação deles tivessem aí a certificação conquistada, né? Então a gente vê essas 2 cervejarias que têm tipos de cervejas diferentes. Então se a gente olhar para a Praia, né, e já bebi bastante Praia, é uma cerveja que eu gosto bastante, cerveja que vem aí, a Wheat Beer, né? Então ela tem aí um olhar que hoje até tem uma presença e uma produção um pouco diferente da Phil. A Phil, ela tem ali uma diversidade de linha pub, de linha premium. Então eles colocam uma parte artística muito legal, o nome, né? Masterpiece. Então eles colocam um toque de arte muito bacana, né, dentro da produção deles, e essa questão que eu trouxe de como eles tratam as fontes de água, por exemplo. Então eu olhei como que a Masterpiece, a Praia e a Phil lidam com a água. Eles têm um controle muito severo da qualidade da água na qual entra para a produção, da conservação de recursos de onde essa água está vindo, da conservação e principalmente de trazer algumas metas, tanto para o uso, reuso e tratamento da água que passa pelo processo fabril, quanto da conservação e também de como essa água volta para o sistema público ou para algumas outras formas que, por exemplo, a Praia vem desenvolvendo um sistema de análise de dados de toda a sua produção, que hoje é uma referência não só para cervejarias, mas que eles conseguiram colocar e automatizar alguns sistemas de inteligência de dados com Power BI, com algumas ferramentas que talvez, o que é isso que ele está falando? Mas eles conseguem rastrear muito claramente tudo o que acontece na produção, desde a cadeia de fornecedores até a entrega da cerveja no ponto de venda, para que eles consigam esse cuidado Legal. de toda essa cadeia que entrega ali uma cerveja de qualidade no final para o cliente. Legal. Tem uma curiosidade sobre a Phil. Já bebi cerveja Phil e bebi uma cerveja que foi feita depois da colheita do lúpulo que eles têm plantados lá na fazenda, que é a Fresh Hop, se não me engano, o nome uma IPA. Leandro, puta que pariu. É muito aroma, é muito amargor, é um negócio muito fresco, é um negócio que dá vontade de passar na cara. Tipo assim, vou fazer um parada de beleza. Deve fazer muito bem. Deve fazer muito bem, não. Quem ouviu o programa com o Glaucaon, que a gente soltou recentemente, sabe que lúpulo faz muito bem. Que faz bem. Bochecho de lúpulo melhora a periodontite, gente, tá? Então, enfim, Cervejaria Phil, felicíssima em descobrir que eles também já estão no sistema B e que isso é uma preocupação, né? É uma cervejaria rural também, né? Uma cervejaria que tá ligada ao meio ambiente de uma forma muito estrutural. Eu achei muito legal o seu relato, Rodrigo. E aí eu fiquei pensando assim, o compromisso para fazer parte do Sistema B não é só de implementar algo, de ter algo implementado, mas também de ter projetos de melhoria, é isso? Sim, porque para você se manter na certificação, que ela é conquistada, e aí já falando para como que isso acontece, né? O que é essa certificação? É um checklist? É alguém que vai lá na cervejaria e testa e vê o produto? É muito mais acessível e amplo do que vocês podem imaginar. Existe um questionário em um site que está lá, avaliação de impacto B, que as empresas entram, preenchem esse questionário dentro desse site e conseguem saber qual que é a pontuação que elas têm em relação a 5 áreas. Primeiro, governança. Segundo, trabalhadores. Terceiro, comunidade. Quarto, meio ambiente. E quinto, clientes. Então, se a gente olhar para o ESG, que a gente já falou aqui, é um ESG estendido, onde o social ele se expande para essas 3 áreas, trabalhadores, comunidade e cliente. Então, como que a empresa ela tem essas melhorias que você está trazendo aqui, Leandro? Ela, após se certificar,
ela de 3 em 3 anos tem que passar pelo processo de recertificação. Entendi. E para ela se recertificar, inclusive a praia vai se recertificar daqui a pouco, para ela se recertificar, ela tem que manter o padrão e muitas vezes os padrões eles evoluem. Inclusive a gente está numa fase de evolução de padrões para evitar muitas fraudes, para evitar qualquer washing da vida. Não sei se vocês já escutaram falar, mas tem aqueles greenwashings da vida, social washing. O que é isso? Muitas vezes você querer mostrar algo que não existe dentro da área ambiental, dentro da área social. E o Sistema B, o B-Lab, todo o nosso movimento é muito criterioso com esses aspectos. Então, sim, as empresas de 3 em 3 anos têm que comprovar que a régua delas não caiu, que elas estão evoluindo também com os estándares, com essas qualificações mesmo que são verificadas dentro de documentos que eles precisam comprovar quando eles entram para essa comunidade de empresas B. Legal. E aí, já vamos então puxar para a próxima aí um gancho, pergunta, tudo junto, que quais são os benefícios, né? O que ele ganha ao fazer parte, o que essas empresas ganham ao fazer parte do sistema ser certificado e qual é a importância da certificação para empresas? Legal. Com certeza, né? Se a gente está falando de uma coisa que não é tão simples, a gente tem que também ter um depara claro de o porquê que a minha cervejaria poderia estar dentro de uma história como essa que vocês estão abordando aí nesse episódio. Bom, o Sistema B, ele tem um ponto muito forte de formação de comunidade. Nós somos uma comunidade de líderes que, de fato, acreditam que os negócios podem ser uma força para o bem. A gente vê isso e, na prática, isso, com certeza, traz vários benefícios quando as empresas entram dentro desse ecossistema. Então, quando a gente fala, qual que é o passo a passo para a gente fazer isso? Já trouxe ali, a gente tem que ter avaliação de impacto B, você tem que ter, tem uma pontuação, tá? Então, tem uma pontuação. Número, quando você vai falar de certificação B, você vai sempre ver ali que tem uma pontuação, a pontuação da Cervejaria Praia, quando ela se certificou, foi 80,1 pontos, da Cervejaria Masterpiece foi 82,4 e da Cervejaria Fio foi 81,2. Dei esses exemplos aqui, dentro do olhar que a gente está vendo das cervejas, porque para a empresa se certificar, ela tem que ter no mínimo 80 pontos. Então, ela tem que ter no mínimo 80 pontos para iniciar o processo de certificação, e aí tem todo um passo a passo para verificar os documentos, como eu já falei, e os benefícios, eles já são percebidos quando a empresa decide que ela vai começar a entrar no processo. Por quê? Porque ela começa a preencher a avaliação de impacto B e tem uma parte didática de aprendizagem dentro do questionário que começa a provocar os líderes, os empreendedores, que falam assim, calma aí, quer dizer que eu tenho que agora olhar para alguns marcadores de diversidade para saber se as minhas lideranças elas têm um peso em que me dê uma pontuação melhor entre mulheres em cargos de poder e homens em cargos de poder? Dando um exemplo de marcador de diversidade. Sim. Em uma aprendizagem, a gente fala assim, quer dizer que eu traçar uma meta de redução de energia, de controle de recursos hídricos, de água, de reuso de água, de captação da água da chuva, vai me dar uma pontuação melhor? Então, no próprio preenchimento, já vem um benefício inicial de ganho de consciência, de entender assim, opa, esses pontos aí eu nunca tinha olhado para o meu negócio. O meu negócio era só o seguinte, contador, contrato social, dê ali quanto que sobrou de dinheiro no banco e vamos fazer vender. Legal. E aí a gente consegue, se a gente trazer uma analogia, né, do Sebrae, por exemplo. O Sebrae é aquela organização que tem um papel muito forte de melhorar controle financeiro, de ajudar na estruturação de plano de negócios. Então, um cervejeiro que está começando ali, ele vai falar assim, mas como que eu consigo criar uma precificação do meu produto? Então, o Sebrae vem ajudando nesse olhar ali de estruturação, muitas vezes de uma consciência financeira básica para que o negócio ele vingue, para que o negócio ele tenha saúde. O que a gente vem é trazendo uma saúde para que outros aspectos de impacto sejam colocados nessa mesma mesa. Então, o que a gente faz? Esses benefícios de aprendizagem vêm, esse benefício de ser uma empresa B, de estar numa comunidade onde negócios são gerados, onde a gente vê festas de fim de ano, e quem for escutar isso daí, empresas B, a gente vai divulgar isso aqui para a rede B toda. Vamos adquirir cervejas B para festas de fim de ano. Então, a gente começa a trazer também rodadas de negócio, proporcionar ambientes onde as próprias
se empresas, elas consumam umas das outras. Então, por exemplo, uma empresa de vestuário, aí vai ter lá, a minha cervejaria quer ter uma camiseta, ela vai seguir uma linha de falar assim, poxa, eu vou pegar uma empresa que segue a mesma linha que eu e a gente vai fazer um negócio. Legal. Então, isso acontece muito, a gente tem essa geração de negócio, a gente tem aí um público millennial, um público que vem aí agora das gerações mais recentes, que eles buscam trabalhar cada vez mais em ambientes que tenham um propósito claro. Então, hoje, 70% da força de trabalho jovem, segundo um estudo da Deloitte, quer trabalhar em uma empresa que tenha um propósito claro. Então, a gente começa também a colocar uma percepção remuneratória de pessoas que podem escolher trabalhar na minha cervejaria, ao invés de trabalhar na grande cervejaria, que talvez não esteja olhando para esses pontos, ou uma outra empresa. Então, a gente também tem essa questão de retenção de talentos. A gente tem uma questão de conversar com uma agenda, que não é uma agenda só dos abraçadores de árvore, como se falava lá atrás, do pessoal que falava testabilidade, mas é uma agenda global que aparece na televisão o tempo todo. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, Agenda 2030, a gente começa também a falar, opa, tem uma língua nova aí dentro dos negócios que eu estou começando a entender e estou começando a traduzir para a minha vida. Então, esses são alguns dos benefícios, além de ferramentas de gestão, de governança, ou seja, melhorar como que o seu negócio está sendo trabalhado, para que você perceba lá no final um valor econômico. A gente quer que as empresas continuem crescendo, tenham cada vez maior lucro, mas ao mesmo tempo que elas entendam que elas podem gerar esse impacto social e ambiental crescendo economicamente. É o que a gente fala de triplo impacto, e isso faz com que a certificação B tenha essa importância, tem essa relevância. Estamos aí próximo a chegar, acreditamos nos próximos meses, a 300 empresas aqui no Brasil. Já são quase 6 mil empresas certificadas no mundo. Tem muita cervejaria espalhada pelo mundo e a gente espera aqui no Brasil a gente tenha cada vez mais cervejarias olhando para o impacto social e ambiental que elas podem gerar. Muito legal. Sensacional. Duas coisas que você comentou que me fez parar para pensar como isso se conecta, né? Uma diretamente com o nosso público, então os cervejeiros, principalmente os mestres cervejeiros, os cervejeiros caseiros, são muito acostumados a esse processo de fazer enquanto tá fazendo, receber um feedback e ir melhorando a coisa, que tem muito a ver com esse, tô preenchendo o meu formulário e só de ver que existe uma pergunta ali, já me faz olhar para isso de um outro jeito, né? Eu acho que aí já se encaixa muito com o perfil das pessoas que nos escutam normalmente. E o outro fator é, você explicando essa questão do ecossistema, de uma empresa que faz parte do Sistema B, começar a gerar negócio do Sistema B, é essa conectividade de valores, de coisas que se importam. Assim, se eu me preocupo com isso, eu vou fazer negócio com pessoas que se preocupam e não com uma pessoa que não dá valor a isso, por mais de acordo com a regulamentação do governo ela esteja, tal, mas é numa segunda ou terceira camada que a gente está falando aqui, né? E aí começa a fazer essa conexão. Muito legal. Eu ia fazer uma observação que me chamou mais atenção. Eu acho que a comunidade é um negócio que você já tinha falado, que vocês são formadores de comunidade e comunidade, sobretudo na geração de negócios, você fala, vou fazer negócio com gente que, enfim, eu posso privilegiar essa comunidade que trabalha assim como eu, que acredita nas mesmas coisas que eu. Mas, tão importante quanto isso, é a questão geracional que você falou, que é um dilema que a cerveja está passando, a cerveja artesanal está passando nesse momento, que é a necessidade de rejuvenescer o público, né? De trazer novos consumidores, novos, inclusive mais novos, né? Não é novos só de gente que nunca bebeu cerveja artesanal, é de pessoas com idade mais nova. E essas pessoas, elas estão cada vez mais ligadas em consumir de forma coerente, né? A marca é coerente com aquilo que ela diz, com aquilo que ela fala, que ela acredita, ela pratica isso dessa maneira. Então, eu acho que isso tudo pode ser ponto de decisão para futuros consumidores, né? Então, as cervejarias estarem ligadas nisso é muito importante. Eu achei que esses pontos eram legais de levantar. Você ia comentar. Não, e teve uma pesquisa que foi feita no Rock in Rio, agora, que pesquisou o público que estava no Rock in Rio, perguntando assim, você pagaria mais por um produto que gera um impacto social e ambiental?
Até quanto você pagaria mais? E 84% das pessoas que participaram dessa pesquisa estão dispostas. Ou seja, vamos pensar no público do Rock in Rio, né? Sim. Público bem diverso, mas tem um público muito jovem que está disposto a pagar mais. E se a gente colocar nessa consciência de falar assim, pô, você está disposto a pagar mais, a minha cerveja já tem um valor agregado, como que eu gero um valor agregado adicional para que, de fato, a pessoa olhe ali, qual que é o litro, quanto que é o growler ali dessa cerveja? Qual que é a diferença dessa cerveja aqui para um outro tipo de bebida que a gente está vendo, essa mudança geracional? Muito bom ponto esse, Lud, porque eu observo muito isso. A minha geração, eu tô com 37 anos, foi uma geração que na minha adolescência era cerveja. Praticamente 100%. Se você consumir alguma coisa, cerveja. Uhum. De tudo que eu bebi na minha vida, tá, cerveja tá mais de 90% aí, com certeza. E hoje eu já vejo os meus primos mais novos, os meus sobrinhos, as pessoas que estão vindo agora, começando a adolescência, nível adulto, eles já têm uma outra perspectiva em relação a essa questão do consumo de bebidas alcoólicas. Então a gente vê que em uma pesquisa que eu fiz, para vocês terem ideia, dessas 6 mil empresas, a gente tem quase 70 empresas que produzem cerveja ao redor do planeta que já olham para esses aspectos, que já tem isso certificadamente comprovado dentro dos estándares do Sistema B. E aí eu estou dizendo cervejas aqui na América Latina, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no leste da África, na Oceania, muito forte na Austrália e na Nova Zelândia. Então a gente não está falando de algo que é no futuro, tá? A gente está falando de algo pro agora, pro presente. Exato, sensacional. Bom, a gente já conheceu um pouquinho do Sistema B e tudo mais, e aí você já falou um bocado de comunidade, e aí eu acho assim, como é que funciona o processo de formação de multiplicadores B, né? Tipo, sei lá, esse pastor que leva essa palavra adiante, né? Esse boca a boca, como é que eles ajudam as organizações a obterem o selo B e como é que eles integram o próprio Sistema B? Então, assim, acho que era legal a gente explicar como é que... Porque a comunidade não é só de empresas, né? Não. A comunidade, ele é muito maior, então... Ela é muito maior. É um impacto meio, sei lá, como é que é o nome? Do efeito borboleta, né? Gostei. O efeito borboleta mesmo, que vai gerando. E de fato, a gente tem um termo aqui que a gente fala muito, né? Que, assim, nessa sopa de letrinhas da ESG, que envolve a parte corporativa, essa parte de termos, casos do efeito estufa, stakeholder, a gente gosta de falar que todas as pessoas que tocam o Sistema B, elas têm uma importância real. E quando a Lud está trazendo dos multiplicadores, é uma qualificação que a gente viu, que eu fui um multiplicador. Eu saí de Brasília, eu estou em Brasília, né? Eu vivo em Brasília. E eu saí daqui para ir para Florianópolis para fazer um curso de multiplicadores no início do ano de 2019, porque eu estava muito sedento em entender mais esse mercado. E a gente tem essas pessoas que são as multiplicadoras hoje, que elas passam por um curso de formação, que recebem conhecimento, aprendem a manusear a ferramenta, entendem o propósito. Tem uma coisa muito forte também na nossa bolha aqui, que se chama teoria da mudança. Sabe qual que é a teoria da mudança do teu negócio? É um termo que vale a pena a gente ter em outras bolhas, né? Para você falar assim, verdade. Qual que é a proposta de mudança que a minha cervejaria ela tem? O que eu tô querendo mudar? Porque certa vez, aí eu já concluo, um executivo de uma empresa falou assim, o meu propósito aqui é fazer com que a minha empresa ela tenha uma percepção dos clientes de que ela precisa existir. Se ela deixar de existir, vai ser ruim para o planeta. Então, como que uma cerveja, ela pode ter essa visão também de, olha, minha cervejaria, ela precisa existir talvez para aquela comunidade, para aquele bairro, para aquela cidade. Sim. Porque ela faz um bem tremendo. Então, é essa mudança de mentalidade que a gente está buscando e os multiplicadores ajudam muito nisso. Eles, de fato, divulgam, eles falam, eles vão para eventos e falam do Sistema B, porque no final das contas, se a gente pegar 200 milhões de habitantes no Brasil, quantos por cento conhecem o que é Sistema B? Conhecem essas nomenclaturas? A gente tem ainda um oceano azul para explorar e olha o propósito do que eu estou falando, que eu estou aqui falando sem roteiro, estou falando como se fosse um cantor que não faz força para cantar, porque de fato isso já está dentro da minha cultura, do meu DNA, do meu estilo de vida, e a gente quer cada vez mais pessoas falando nesse formato. Os multiplicadores, quando eles passam por esse curso, por essa formação, eles se empoderam desse conteúdo, eles conseguem traduzir melhor essa questão para que outras organizações elas obtenham esse selo B, elas consigam passar pelo processo de certificação. Mas tem uma frase muito forte
Luiz e Leandro, que eu quero deixar aqui, que os nossos fundadores são 3 norte-americanos, que lá em 2006, como eu falei, construíram toda essa história aí, que já tem mais de 16 anos. Eles não têm, assim, a intenção de que todas as empresas sejam empresas B certificadas, mas que cada um no movimento não vai parar até que todas as empresas se comportem como empresas B. Entendi. A gente só quer esse nível de comportamento. A gente quer isso. A gente não quer a certificação. Certificação é para falar assim, opa, querendo me posicionar melhor no mercado, mostrar o que eu já faço, falar o que eu já sou. Então, os multiplicadores apoiam isso. A gente tem uma parte dentro da organização das próprias empresas B também que divulgam isso. A gente tem alguns outros stakeholders, algumas outras pessoas, organizações que são parceiras, que falam do Sistema B. Então, tudo isso faz com que essa engrenagem continue rodando e deixando aí um legado no mundo melhor que a gente acredita. Me ocorreu uma coisa aqui, e o Surra de Lúpulo, ele tem essa característica de ser curioso, né? Então a gente vai... Por isso que o gancho é tão importante aqui. Não estava na pauta, não estamos jogando a pauta para cima completamente, mas me ocorreu aqui, pergunta de leigo novamente, de curioso, e eu imagino que todo mundo está querendo saber isso. Existe algum custo para a empresa se certificar, manter um pagamento mensal, anual, enfim, porque no final o Sistema B é quase que um clube de comportamento, né? Quando eu falo um clube de comportamento, no bom sentido, tá? Tipo, são regras de cuidado com a terra, de cuidado com o social, de cuidado com a economia, de cuidado com as pessoas. Eu tô aqui refletindo clube de comportamento, achei essa expressão marcante pra minha vida, nunca tinha escutado ela, gostei muito. E aí é isso, acho que era importante porque a gente fala com os empresários, né? De repente o empresário fala assim, será que isso cabe na minha estrutura? É óbvio que eu vou avaliar e tal, nananã, porque tudo é uma planilha. Enfim, você sabe como é que é. Então, explica pra gente como é que com essa questão de custo, o que isso significa para as empresas, como é que é. Óbvio que não precisa trazer um preço, sei lá como é que é também. De repente tem um preço, não sei. É tudo público, então assim, é tudo público. Se você já deu um Google aí, entrou lá no site, como ser empresa B, você já vai ver uma tabela. Então é tudo público. De fato, a gente acredita na transparência como uma das premissas dos negócios, das organizações. E sim, tem um custo, Lud. Uhum. Tem um custo porque a gente tem hoje uma organização que faz essa verificação, que promove essa comunidade, são alguns parceiros. Então, o Sistema B Brasil, ele é parceiro de uma organização que é o Sistema B Internacional, que faz a gestão da América Latina, que é conectado com o Bileb Global, que faz a gestão global. Então, a gente tem uma estrutura global muito potente, que proporciona, inclusive, negócios, conversas, conexões internacionais. Já tem algumas iniciativas de alguns anos, conectam empresários de lugares diferentes e tem um valor para isso, para manutenção, para pagar o meu salário, para pagar as pessoas que estão trabalhando diante de todo esse propósito. Claro. E aí, o mais interessante é que, por exemplo, a maior empresa hoje do Brasil certificada é a Natura. A gente está falando aqui, não de cerveja, mas da maior empresa que ela é desde 2014. Então, vale a pena honrar e falar dela aqui. Que ela tem uma estrutura e um tamanho que a cervejaria Phil, e aí vou trazer ela como exemplo, que tem uma proporção e um tamanho muito diferente, em termos monetários menor, que até o custo que elas têm, o investimento que elas dão para a certificação é menor. Ou seja, nessa tabela de certificação tem uma taxa inicial que começa para as empresas que faturam muito pouco e vai crescendo à medida do faturamento também. Entendi. Então, uma empresa que está começando, ela vai pagar menos, uma empresa que já é consolidada, ela vai pagar mais. E isso dá o equilíbrio, isso também traz alguns pontos de complexidade no processo. Então, sim, tem esse custo de uma anuidade, ou seja, a empresa paga anualmente a certificação. Como eu falei, a recertificação ela acontece 3 anos depois, e depois que você se certifica, você não tem nenhum custo além da anuidade. Uhum. Então, você vai se certificar com anuidade e toda essa percepção de retorno, de benefício, tem que valer a pena, tem que fechar na planilha, porque eu não sou demagogo de falar assim, não, vamos lá, se esforça, coloca isso daqui ao lado do seu aluguel, da sua conta de água, da sua conta de luz, do seu salário, do salário dos seus colaboradores, para fazer com que isso seja algo real dentro de uma empresa. A gente tem que entender o momento. Porém, para você que está escutando aí, quer entrar e quer começar já, sabe aquele flerte, aquela piscadela, aquele primeiro contato que você está indo ali para um date, uma pessoa que você está querendo se aproximar? Já pode ir lá, é gratuito. É entrar e falar assim, opa, vou clicar,
vou começar a ver e vou entender qual que é o meu lugar hoje. E lá na frente, quem sabe, pode ser que a sua cervejaria, sua empresa possa estar preparada para falar assim, opa, agora eu tô pronto. Tá mais claro, já sei aonde que eu tô, já sei que eu tô preparado e vou começar a pagar essa anuidade, a entrar nesse círculo. Mas essa aproximação, ela tá aberta para qualquer um, inclusive para você que tá escutando a gente agora. Porra, demais. Eu lembrei aqui, a gente comentou no pré-papo, e aí eu fui puxando memória durante a conversa toda, que o primeiro contato que eu tive com o Sistema B foi em 2017, por ali, numa iniciativa chamada Rio+B, capitaneada pela Gabriela Valente. Pela Gabi Valente, isso aí, Gabi Valente é das antigas, é isso aí. Aí eu lembrei de tudo agora, a memória bateu. Agora voltou. Agora, tipo, você praticamente... Voltou, desceu. Porra, desceu. Agora desceu, tipo, Exu em você. Pronto. Eu poderia dizer que eu acessei a memória no segundo monitor, vendo o grupo de Facebook que lembrei que existia? Poderia. Não foi psicografia. Tudo bem, tá perdoado. É uma memória na nuvem. É uma memória na nuvem que a gente adicionou aí. É a memória que tá na nuvem, né? Com 46, chegando aos 46, não tem mais tanta memória assim. E aí eu lembro muito disso, dessa coisa de formar essa comunidade, de apresentar essa estrutura, de criar... Eu não sei se a Gabi Valente ali, ela era uma multiplicadora, como é que ela estava atuando nessa época, mas de apresentar este princípio para as empresas. E, como eu falei, eu trabalhava numa agência, a 6D na época, e isso teve impacto dentro da agência na época. A gente discutiu desde remuneração, a gente discutiu diversidade, a gente discutiu muita coisa que tinha nesse bolo só das conversas que aconteceram ali. Se eu não me engano, foi nesse momento que a gente se conectou com outras empresas do Sistema B para fazer coisas em conjunto. Então foi um efeito que ninguém ali tinha o compromisso de se certificar, mas foi um efeito de disseminar a cultura, esse... Como é que você chamou? Acordo de comportamento ou não? Não, clube de comportamento. Clube de comportamento. Que na hora que você falou clube de comportamento, me lembrou pacto social, mas um clube de comportamento, perfeito. Apresentou esse princípio ali pra gente e eu percebi na época que surtiu um efeito já ali naquelas empresas que estavam ali, mesmo que ninguém tentou a certificação. A gente, na época, a 6D não tentou a certificação imediatamente. Não sei se anos depois ela tentou e tal. Foi plantada uma sementinha ali. Foi plantada a semente. Foi plantada uma sementinha ali. Foi. E eu acho que é muito disso, né? O desenvolvimento. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, então a minha graduação vem do meio ambiente. O Rio+B foi o primeiro projeto de uma iniciativa que procura estimular cidades que possam disseminar. A gente está agora desenvolvendo o SP+B em São Paulo, tem o Córdoba+B, tem o Barcelona+B, tem o Estocolmo+B, Edimburgo+B, na verdade. Então tem várias iniciativas como essas que buscam trazer essa leitura nova. Então eu fico muito feliz porque a Gabi Valente, ela foi sim uma multiplicadora, foi uma grande líder, hoje ainda atua na área, a gente se conecta em alguns projetos e ela deixou aí esse legado, você conseguiu ver o nome dela, você conseguiu ver o que te marcou, critérios de diversidade, sabe? É a gente recalibrar as nossas lentes. É saber que as nossas lentes, eu gosto muito de trazer essa fala, elas estão presas a um modelo de empresas, de comportamentos que está muito fincado no passado. E por mais que a gente decida, não, a gente decidiu agora ser diferente, olhar diferente, tem que lembrar o seguinte, eu tenho 37 anos, eu tenho um pouco mais de 14 mil dias de vida. Se eu decidir isso de forma consciente nos últimos 5 anos, são mais ou menos 1.500 dias. Eu estou falando 1.500 dias versus 14 mil, mas toda uma história passada, né? De pai, mãe, de vô, avó. Então a gente tem que ter essa consciência intencionalmente. Falar assim, poxa, que bom aquele conhecimento da Gabi Valente, o que eu posso fazer hoje no meu trabalho atual? Poxa, que legal essa fala que o Rodrigo está trazendo, que conectou com um clube de comportamentos. Verdade, como é que está o meu comportamento aqui na minha cervejaria? Com os meus fornecedores, com a minha família, com a minha comunidade. Então a gente começa a criar essa mudança sistêmica, esse efeito borboleta, um tsunami de impacto que a gente acredita que pode acontecer do pequeno, do micro para o macro, e daqui a pouquinho a gente consegue deixar um legado muito bom. Eu queria fazer algumas considerações aqui que estão vindo na minha cabeça para a gente rememorar para quem está ouvindo a gente até agora, que a gente está falando da cervejarias da praia,
que é cigana, e que quando o Marcos veio falar com a gente aqui, ele disse pra mim e pro Leandro, categoricamente, quem for voltar lá pra ouvir vai saber que ele falou, cara, ele enfrentou muita dificuldade interna. Eu quero mudar, não vou servir mais em copo de plástico de jeito nenhum em evento que a praia vai estar. Vai ser copo de papel ou de biodegradável, sei lá que cate. O rótulo não pode ser mais de plástico, tem que ser assim assado. Isso assim, aí o financeiro fala, mas isso vai aumentar. Vamos, paciência, cara, vai aumentar o custo aqui agora, nesse exato momento, nesse começo da planilha, mas a gente vai conseguir, fazendo assim assado, mudar. Aí a gente pensa, Masterpiece já nasce como talvez a fábrica cervejeira mais sustentável do Brasil. Legal. E aí eles ainda querem galgar mais um passo, e aí estão no sistema B. A cervejaria Fio, como a gente falou, é uma cervejaria rural que está tentando reunir todo o ecossistema dela para poder estar presente e fazer isso de maneira mais consciente para o meio ambiente. E aí eu acho que cada uma das empresas tem um foco muito associado ao meio ambiente, pelo visto nas três aqui, depois de eu falar isso, falei em voz alta, fica latente o meio ambiente, mas certamente outros comportamentos que têm a ver com emprego, com diversidade, também estão ali associados. Então, acho que isso era importante lembrar. Mas para eu manter a minha característica galhofeira, e aí eu tenho que fazer uma palhaçada agora, toda essa coisa do tipo, vamos fazer o Rio mais B, é tipo a reunião da Tupperware, né, cara? Vamos levar o Tupperware lá, olha o Tupperware. Você pode não comprar agora, você pode não entrar agora, mas qual é o benefício do Tupperware? Né? É a Mary Kay? Gente, pelo amor de Deus, é apenas uma brincadeira. Uma piada incontrolável. Analogia, né? Uma analogia. Algumas pessoas dirão que é um esquema de pirâmide, mas não é isso. Isso, eu ia falar, não traz que é pirâmide, não. A gente tá aqui falando aqui no site da Masterpiece, a cervejaria mais sustentável do mundo, não é nem do Brasil. Ela se auto-intitula ali do mundo. Eu fico um pouco preocupada com essa coisa do do mundo. Do mundo, até do Brasil. Eu fico bolado. Pode ser que seja, mas enfim, é melhor uma certificação que diga, olha, aqui no Brasil você preenche tais requisitos e você tá no top, sei lá que cacto, mas enfim, tomara. 82.4, não é isso? A pontuação dela, uma coisa dessa. Pontos, isso. E pode chegar até 200. Então, assim, tem muito ponto pra desenvolver ainda pra cima, tem muito chão. Tem chão, hein? As empresas mais bem pontuadas, Ô, Leandro, vamos cadastrar o Surra no sistema B, Leandro. Ele falou que não precisa ter funcionário. E falou que também, assim, eu acho que não tem podcast no sistema B, não, tem? Tá começando alguma coisa, ainda não, Leandrão. E Lute estão super dentro, vambora. Aí, ó, que é isso, hein? Quando a gente apresentar o nosso faturamento lá, vai ser uma novidade baratinha. Olha só, eu queria puxar um tema que para produtores, né, para a produção de qualquer bebida alcoólica é muito importante, ele é muito vinculado ao social, que é a moderação. O sistema B chega a olhar para isso, como a empresa lida com essa questão, ou ainda não chega a entrar no tema consumo moderado? Demais. Olha, demais. Então, o setor de bebidas alcoólicas teve um tempo para conseguir certificar as primeiras empresas que demorou muito. Então, assim, tem toda uma análise de indústrias que podem apresentar alguma questão controversa. O que você está falando, André? Por exemplo, indústria mineira. Como é que uma empresa da indústria mineira pode entrar no processo? Armamentícia, por exemplo. Então, tem algumas indústrias que elas são listadas que têm essa questão de uma análise mais apurada. E as indústrias do setor de bebidas alcoólicas, elas passaram um bom tempo para conseguir ter os estándares adequados para que essa análise fosse feita. E eu já participei de alguns processos dessas empresas que consideram qual é o seu nível de abordagem em relação à recomendação de consumo, a propagandas e questões publicitárias para maiores de 18 anos. Então, como que a empresa ela se porta em relação a tudo isso é colocado dentro dessa análise. Então, o Sistema B e o B-Lab fazem essa questão muito criteriosa para que também tenha uma coerência dentro desse lado, né? Então, sim, Leandro, tem esse olhar e esse cuidado. Porra, que legal. Muito legal. Mas então, infelizmente, a gente começa a chegar aqui no final para a gente amarrar aí a última pergunta, né? Que é a última somente para quem não for mecenas, porque
quem for mecenas, quem é nosso mecenas, recebe ainda uma continuação desse papo, recebe a saideira, então fica calmo, que os mecenas vão receber e você pode receber. A gente quer saber o seguinte, você já falou que no mundo são 6 mil empresas, né? E a gente quer saber quantas empresas hoje temos no Brasil, quais são as contribuições que o Sistema B projeta para que tais empresas ajudem o país a crescer e superar nossos desafios, que o sarrafo tá alto. Sarrafo tá alto. Sarrafo tá alto. São quase 6 mil, tá? São um pouco mais de 5.900 no mundo. Aproximei ali para ficar um número mais fácil da gente lembrar. Uhum. Mas até o fim do ano a gente chegou a esses 6 mil aí, porque o processo está bem mais acelerado do que antigamente de certificações e também a estrutura cresceu bastante. Aqui no Brasil a gente tem a maior parte das empresas, elas são empresas já certificadas, que são 260 empresas atualmente no dia de hoje. Uhum. E a gente tem mais 17 empresas que são empresas dependentes. O selo dependente é um compromisso, que a empresa quer entrar na comunidade, quer começar a viver a experiência, quer começar a entrar nas rodadas de negócio, e aí ela preenche a avaliação 100%, faz uma alteração dentro dos seus estatutos, incluindo critérios que são proteção da missão, que a gente considera, e ela paga uma anuidade para ficar o primeiro ano. Ela precisa ser uma empresa que não tenha mais de 12 meses de operação. Então, são para empresas mais novas, como startups, aí, empresas que estão começando. E aí elas podem estar dentro dessa comunidade também. Então, se a gente somar 260 com 17, 277 empresas que a gente tem no Brasil, na nossa comunidade. E a gente, com certeza, tem agora um novo líder que chegou tem um pouco mais de 3 meses, que ele tem uma visão muito ativista, ele tem uma visão muito propositiva para que as lideranças hoje elas se enxerguem como ferramentas de voz para que essa mudança no Brasil ela aconteça. Então, a gente vem colocando essa temática muito fortemente dentro do nosso meio, Leandro. E assim, os próprios critérios que colocam aí questões que são importantes para o olhar das condições de trabalho, para o olhar do relacionamento da empresa com todas aquelas 5 áreas que eu já mencionei. No nosso entendimento, trazem um posicionamento que é político e não partidário, de como que a gente acredita que essas empresas, que aí, somando o faturamento delas, tem aí muitos bilhões dentro da comunidade de empresa B, que é movimentado por elas, tem uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade de dar essa nova consciência para todo mundo que está envolvido. Então, sim, nós olhamos atentamente para esses temas, colocamos aí com muita intenção mesmo essa temática para que essa comunidade ela continue crescendo e gere um resultado para que o Brasil de hoje e de amanhã seja um Brasil melhor para todos os brasileiros. Não, eu acho que isso é... brincadeiras à parte aí, gente, esquece o sistema de pirâmide, não é isso. Eu acho que quando eu falei do clube de comportamento, meio que de bate-pronto, é um pouco do tipo, com que você quer andar? Né? Com que tipo de empresa você quer fazer negócios? Não é comprar produtos apenas, não estou nem falando de consumidor, é um pouco do tipo... com quem você quer andar, né? Quem são seus pares de fato? Aí me surgiu uma coisinha, aquela perguntinha bônus ainda dentro do programa. Você falou da Natura, que talvez seja a maior empresa que está na certificação, é isso? Ela não é a mais antiga, mas hoje é a maior do Brasil. Beleza. Deve ser muito difícil ser uma empresa muito grande e ter a certificação B, porque devem ter uma quantidade de camadas que a empresa não consegue controlar sozinha. Gigantesca. Assim, é legal, Lud, mas assim, tem os dois lados. As empresas pequenas também veem isso. Elas assim, deve ser muito difícil para mim, isso é para empresa grande. E a empresa grande fala assim, não, mas isso daí deve ser fácil para quem é pequeno. No final das contas, a ferramenta ela é adaptável. A avaliação de impacto B que vocês vão preencher do podcast vai ser diferente da Natura. Vocês são uma empresa de serviços, com 2 colaboradores na folha de pagamento. Não dá para... O nível de detalhamento ele vai se adaptando. E tem uma inteligência na construção desse diagnóstico que faz com que a ferramenta ela tenha o seu padrão, mas que ela tenha também esse olhar individualizado. Então, tem sim essas camadas, mas eu penso de uma forma diferente. De que vai ser difícil para ambos os perfis. Mas, trago um dado, 70% da nossa comunidade é de pequenas empresas. Então, isso já mostra, através de um dado, que não é bem assim.
E eu fico com a sensação de que a pequena empresa, ela, além de tudo, ela tá indo quase que junto, buscar a comunidade, porque ela acredita que a comunidade pode ajudá-la a crescer, mas também é mesmo do exemplo que você deu do Sebrae, né? Você vai ao Sebrae para que ele te dê ferramentas de gestão, ferramentas financeiras, mesmo que sejam basilares. Aí você vai para o Sistema B para te darem ferramentas de gestão também, mas num outro nível, que é um nível mais olhando por cima a estrutura da gestão inteira. Enfim, as grandes empresas, elas têm compromissos até internacionais, né? De inclusão, de diversidade, de sustentabilidade. Mas seria muito legal ver uma Ambev dentro do Sistema B, uma Heineken dentro do Sistema B. Seria exemplificativo, inclusive, entendeu? Educativo. Educativo é a melhor palavra. Se a gente vê algumas iniciativas dessas duas cervejarias que tem aí, talvez a maior parte do mercado de cervejas do nosso país, elas já vêm trabalhando, né, com algumas iniciativas, eu acompanhei. Então, assim, elas já estão se colocando no outro lugar. Frotas elétricas, frotas com energia sustentável, o projeto das cidades verdes da própria Heineken. Então, a gente tem aí algumas pistas de que esse movimento é um movimento que veio para ficar, é um movimento que já está, a gente gosta de dizer, né, no pensamento coletivo, que a gente fala que é o mainstream, né? Acho que para o Leandro, que é da linguagem mais de comunicação e marketing aí, é como que a gente coloca esse pensamento dentro do coletivo. Uhum. E quando a gente vê grandes empresas falando assim, opa, se esses caras estão fazendo isso, eles começam a influenciar diretamente toda uma cadeia. Porque as cervejas, elas foram construídas e hoje um modelo de processo industrial, ele para chegar a uma escala tem essa inspiração das grandes cervejarias aí, como essas que foram mencionadas, a Ambev, a Heineken. Então eu acho que a gente já está indo para esse caminho, sabe? Eu sou muito otimista. É como se eles estivessem preparando o terreno para ir. Tostando também, sabe? Do tipo, eu tô fazendo aqui internamente, em algum momento, se eu achar que eu tô 100%, eu vou tentar a certificação. Ou não vou tentar, porque eu sou gigante, se eu fizer porque eu entendo que eu tenho que fazer por conta de outras normas internacionais, pá, também. Mas enfim, eu acho que é isso. Bom, eu fiquei impressionada. Quero que o Surra de Lúpulo tenha selo B, porque eu adoro estrelinha. É uma estrelinha boa para se ter. É uma estrelinha que né? Faz bastante sentido. Eu quero, Leandro. Queria. Eu também. Vamos fazer acontecer. Vamos botar nas nossas manias. Vamos fazer acontecer. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Rodrigo a presença aqui e explicar tudo pra gente de forma tão didática, de forma tão leve, um assunto que a princípio me pareceu, eu falei, gente, como eu vou conduzir alguma coisa que eu não faço ideia do que seja? E aí clareou demais. Então eu queria agradecer demais a sua presença, Rodrigo. Que bom, espero que tenha ficado claro aí pros ouvintes também, porque quando é algo novo, a gente tem que esvaziar um pouco a nossa cabeça para receber. E talvez você escutando a primeira vez esse episódio do podcast não fique claro, mas assim como o Leandro teve uma experiência lá com a Gabi Valente no Rio+B, então alguns gatilhos internos do Leandro foram ativados ali e a gente acredita que esse episódio ele tem esse poder, né? Um poder de, para um bom lúpulo ele sair para a produção, ele tem que ser uma boa semente. Então eu dei aqui hoje a minha melhor versão para que essa semente ficasse plantada em cada uma das pessoas que puderem escutar esse conteúdo maravilhoso que a Lud, Leandro, Surra de Lúpulo proporcionam aí pra gente. Legal. Então só, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Privilégio meu estar aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Adorei o bate-papo, adorei esse recontato aí com o Sistema B, adorei ver que a Lud também se encantou e agora ferrou. Isso aí. Acho que você poderia estar fazendo cerveja como engenheiro agrônomo. Fica a dica. Tem alguns amigos. Fica a dica, dá para comprar na Cerveja da Casa um kitzinho básico e ele vai estar aí na tua mão para você poder fazer umas cervejas em casa. Pô, tem filhas, tem cachorro, pode fazer cerveja em casa, vai arrumar um espaço mesmo aí. Vai sofrer, mas vai arrumar um espaço. Isso aí. Bom, encerrando o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo, Danilo Borges, Cintia Okawa, Flávio Gato, Silvio Donizete, Rosária Pacheco, Fernanda Meibon e Pablo Navarro. Esses foram alguns deles. Junte-se a essa gente boa, acesse apoia.se/Surra de Lúpulo. É isso, meus amigos, e até semana que vem. Obrigado.
Este podcast foi editado por Play Áudios.